Vida e Saúde de volta. Hoje estamos aqui com o Dr. César tratando sobre as crises no casamento, como lidar, como tirar algo produtivo desses momentos difíceis e se fortalecer como casal. Uma escola de vida, Dr. César, na verdade, né? Não é do dia para a noite. O senhor estava terminando o bloco anterior aqui falando que os problemas, eles não se resolvem no casamento do dia para a noite. E chegou a interação. Aliás, a gente está convidando você para interagir com a gente, contando como é que você enfrenta os problemas na vida conjugal. Você pode contar para a gente, você pode testemunhar para a gente também, ou você pode dividir um pouquinho da sua luta e como é que você enfrenta os problemas na vida conjugal. Nosso WhatsApp está disponível para você através do QR Code ou então digitando aí 12 98266 0004. E já tem uma dúvida aqui, Dr. César. Vamos ver. Quem está aí com a gente? A Gil. Ela disse o seguinte: percebo que meu esposo olha para as outras mulheres na rua, até mesmo na minha frente. Somos cristãos, ela diz. O que eu faço? Obrigada, Gil, pela interação aqui. E aí, Dr. César, como é que a gente lida com essa situação? Ela precisa falar sobre isso com ele, tem que sentar e conversar, viu, Gil? Obrigado pela sua participação. Você tem que sentar e conversar e dizer como que isso te incomoda. Como ela se sente, uma das nossas dicas ali. Exatamente, como você se sente quando ele faz isso. E você deixa ele falar, você pergunta por que você percebe fazendo isso? Você já notou que até quando está comigo você faz isso? Você tem alguma dificuldade com compulsão sexual, enfim, né? Então, levanta algumas perguntas para ele e deixa ele desabafar. Se ele for um indivíduo honesto, emocionalmente falando, ele talvez vai dizer, é verdade, é uma luta que eu tenho, eu preciso de ajuda para isso, eu não sei como consertar, né? Mas ele vai mostrar que tem amor por você e valeu a pena você levantar o assunto, porque está admitindo que ele tem essa luta. Agora, se você ao levantar o assunto, ele vier com um monte de defesa, você está exagerando, você é muito ciumenta, para com isso e tal. Ou negando o que faz, Está negando, né? Então você tem que apertar um pouquinho e falar assim, olha, eu percebo isso, eu vejo isso. Se você está realmente insistindo em negar, em mentir, fica difícil para a gente. Eu começo a ficar meio preocupada com o nosso relacionamento. Agora, é importante você perceber junto disso, Gil, né? Não é só chegar e conversar sobre esse assunto, mas como é que está o geral desse relacionamento, né? Ele faz isso há muito tempo, vocês estão realmente com uma dificuldade de entrosamento bom e por isso ele está aí já com uma fantasia de que quem sabe lá fora tem alguém melhor, né? Então, de repente, não é só porque ele olha para outra mulher, é o que acontece no dia a dia entre vocês, né? Então, talvez você tenha que levantar nesse diálogo outros assuntos sem ser porque você fica olhando para outras mulheres. Aí tem que ver, né? Você está sozinha, você é muito possessiva ou ele é muito desligado, tem que ver outras questões que estão juntos aí. Agora, doutor César, chegou mais uma interação aqui. Vou guardar minha pergunta para já. Essa interação aqui é de uma pessoa anônima. Ela disse o seguinte: estou casada há 26 anos e ainda não me acostumei com o jeito de ser do meu marido. Nossa criação foi muito diferente, a minha muito amorosa, a dele muito fria e sem contato físico. Ele não aceita as dificuldades da vida e transfere a culpa de tudo para os outros. Tem tendência à depressão e não aceita tratamento. Eu já me senti culpada, mas hoje oro para Deus ajudá-lo e peço forças. Obrigada a você que mandou essa interação aqui. Comunicação no casamento seria uma chave dourada. Se a gente aprendesse a se comunicar de maneira assertiva, talvez muitos conflitos seriam resolvidos ali nessa conversa certa, né, doutor César? Tem que ter duas coisas, quer dizer, entre outras, né, duas coisas nessa questão da conversa assertiva. Conversa assertiva, né, Teru, como você falou, é aquela conversa que tem o princípio, meio e fim. Você é clara no que você diz, você é claro no que você diz. Você expressa de uma forma não abusiva, respeitosa, mas firme, né? Então, esse é um lado da questão. O outro lado da questão é que todo casal, em algum momento, o marido e a esposa, vivendo algumas situações conflitando o casamento, precisa entender que nunca o outro vai conseguir preencher tudo o que você deseja e que talvez mereça, né?
não tem um amor idealizado. Eu acho que quando no casamento se vai desidealizando o outro, ou seja, vamos tirando o outro do andor, né, de ser a pessoa perfeita que você sonhava e tinha paixão, tal, isso não é que vai acabar a amizade, vai acabar a excitação, vai acabar o prazer. Não, você vai botar a coisa mais o pé no chão. Então, é muito importante... Contentamento também, né, doutor César? É importante desidealizar o outro porque, como eu disse, não tem nenhum ser humano que consiga preencher tudo o que você precisa, né? Então, por isso que é importante que o número 1 na vida nossa, de casados, né, ou de qualquer ser humano, é Deus. O número 1 tem que ser Deus, né? Deus é o único que não vai te frustrar nunca, né? Embora não responder a tua oração, você pode ficar frustrada com ele. Mas qualquer outro ser humano, por mais que te ame e goste de você, ele não consegue ser tudo o tempo todo. Eu faço até a pergunta contrária. Você consegue ser tudo para o teu marido? Duvido, né? Não consegue, é a nossa limitação. Então, claro, é uma situação dolorosa que foi essa pessoa participou aqui, tem que conversar, sentar, conversar. Não consigo porque não quer conversar. Então, vai em encontro de casais, vai uma terapia de família, alguma coisa que possa ajudar. Uma terceira pessoa falando entra no ouvido que a esposa ou o marido tentou falar o tempo inteiro e a pessoa não caiu a ficha, a pessoa não compreendeu e precisa dessa ajudinha extra. Agora, todos nós vamos enfrentar, quem está casado aí, quem não está, quem já esteve casado, nós vamos enfrentar situações de conflito e os conflitos de casais, às vezes, são difíceis de serem solucionados porque a gente cria tensões. Eu me lembro que quando eu casei, doutor César, pela imaturidade, às vezes eu ficava semanas sem falar com meu marido direito, resolvendo as coisas do dia a dia, mas sem conversar devidamente com ele. E hoje eu percebo quanta perda de tempo, né? A gente, se soubesse encarar as tensões do jeito certo, poxa vida, talvez estaria já a milhas na frente. Ainda bem que eu não desisti, né, Van? Quero até mandar um beijo para ele, ó. Ele sempre acompanha Vida e Saúde. Doutor César, vamos falar de tensões, resolução, como que a gente encara, como é que a gente lida com esses momentos difíceis. Vamos tirar da caixa, gente, ó. Você tá vendo aí amor, raios, fúria, paixão. Esfriar a cabeça durante o diálogo seria uma boa dica. Eu adoro isso. Não tomar decisões, não falar precipitadamente quando a poeira não baixou ainda, quando você está com raiva. Porque depois a gente pensa melhor e vê que não é bem assim. Exatamente. Todo casamento tem discussão. Né? Discussão faz parte de um bom casamento, né? Discussão por causa dessas diferenças psicológicas de um com o outro, discussão porque cada um trouxe para dentro do casamento as coisas do passado mal resolvidas. A gente tem que prestar atenção nisso, viu? Muita gente quer resolver a questão de tensão conjugal sem considerar que você trouxe para dentro do casamento coisas mal resolvidas e ele ou ela também trouxe. Então, esfriar a cabeça. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre casamento e que eu explico assim, qual é a boa briga e a má briga. Né? Quer dizer, briga não de violência, mas briga de discussão. Né? Na boa briga, na boa discussão, primeiro tem o respeito de um pelo outro, um não fica depreciando o outro, não fica chamando seu isso, seu aquilo, né? Não fica jogando coisa no outro, não fica tenso e larga o outro e vai embora e deixa o outro com a cara de bobo lá. Então, quer dizer, esfriar a cabeça durante o diálogo é você respira fundo, o sangue vai subir realmente em algumas situações, não tem como, não temos sangue de barata, como diz o outro, né? Ainda bem que a gente tem esse sangue que reage. Então, mas mesmo que a emoção fique mais forte, mais excitada, mais queimando, vamos dizer ali, você precisa respirar fundo e pensar que o outro é digno de que você fale de uma forma educada. Tá. Né? É possível falar de uma forma educada mesmo você estando com sangue quente. Como é que se faz isso? Bom, você não vai depreciar o outro, não vai atacar o outro, não vai ficar jogando coisa no outro, não vai ficar futucando o passado, porque você aprendeu isso. Enfim, esse sempre você é horrível. Tá. Não se resolve nada. Então, e às vezes para esfriar a cabeça... tem o seguinte, se você está na discussão com o seu marido, com a sua esposa, e sentir que você está muito exaltada, muito exaltado, tenha coragem, fala assim, olha, eu preciso dar uma voltinha, deixa ele tomar uma chuveirada, ou sei lá, regar minha plantinha, depois eu volto a falar, porque se eu for falar agora, eu vou piorar. Então você se dá esse tempo, né, de abaixar esse sangue aí. Eu ia falar justamente isso, às vezes você vai precisar pedir licença, olha, já a gente conversa melhor, deixa eu passar um tempinho. Agora, ambas as partes precisam falar com calma.
Não adianta só um esfriar a cabeça, o outro precisa também. Até para organizar as ideias, doutor César. Sim, é verdade. Porque geralmente você... Claro, existem vários formatos de casais, Porque né? às vezes nessas discussões acaloradas, a gente tira uma coisa da proporção real e torna ela numa proporção que não vai ser justa. E aí, um vai ficar injustiçado aqui nessa relação aqui, nesse momento de diálogo. Não tem como ter uma discussão de casal, discussão, diálogo, né, para uma situação tensa e que possa ter um resultado positivo se ambos não conseguirem controlar a emoção. Olha a interação na tela do Vida e Saúde, anônima essa interação, vem pra cá. Olha, o que posso fazer se quando chamo para conversar, minha esposa explode, ataca e tenta me humilhar? Doutor César, as mulheres muitas vezes não agridem fisicamente, vou dizer muitas vezes porque às vezes agridem até fisicamente, mas as mulheres também podem ser a mulher que a Bíblia fala, né? A mulher goteira, a mulher que esgota a paciência de qualquer marido por não respeitar justamente a fala do outro. É uma tortura chinesa, como diz o outro, né? A Bíblia fala que tem mulheres que são tão difíceis, autoritárias, explosivas, agressivas, que é como gotejar de água o tempo todo na sua cabeça que você não consegue nem dormir. Olha, você é obrigado pela sua participação aqui, viu, marido? Você tem o direito e você tem o dever de dizer para ela, olha, nós precisamos conversar sobre esse assunto ou aquele assunto e eu preciso que você me respeite na forma de falar. Porque, em geral, o indivíduo casado com a pessoa autoritária, que pode ser o marido ou a esposa, esse autoritário, murcha, encolhe, né? Para evitar a briga, Para evitar a briga, ou para evitar sofrer, né? Mas você tem que ter... Para evitar escândalo, às vezes. Pedir força a Deus e dizer, olha, eu preciso conversar sobre esse assunto, mesmo que você por dentro esteja se sentindo inseguro, mas você faz uma maquiagem, vamos dizer assim, né? Você decora as palavras, porque você tem um perfil mais, talvez, fragilizado, né? Então, decora as palavras e diz para colocar esse limite, porque... as pessoas que são autoritárias precisam de alguém colocar limite para elas, porque elas não têm o direito de ficar machucando as pessoas por falta de autocontrole emocional. Ótimo. Então você vai dizer para ela, olha, precisamos conversar sobre esse assunto e se você ficar sempre me agredindo, eu não vou querer conversar dessa forma com você e vamos conversar numa boa para a gente tentar encontrar uma solução. Dessa maneira, você impõe limites aí necessários para que essas tensões sejam encaradas de melhor maneira. Olha a próxima dica aqui para enfrentar as tensões. Demonstre respeito pela opinião do outro. É justamente o que a gente falou aqui, doutor César. Respeitar a opinião do outro, o que é verdade para o outro, às vezes não vai ser, eu não concordo plenamente, mas se afeta o outro e eu digo que amo, estou no relacionamento, eu preciso respeitar. Respeitar a opinião do outro não quer dizer que você vai concordar com a opinião do outro. Você apenas... Porque o casamento, como eu disse, é uma união de duas pessoas diferentes e a forma de pensar é diferente, a forma de viver, o sentimento é diferente, a família de origem é diferente, os gostos, os desejos podem ser diferentes, né? Mas... o casamento não pode destruir uma coisa chamada individualidade. Ok. Né? Deus fez um ser humano digno de respeito, que tem pensamento diferente do outro. Quanto melhor um respeita o pensamento do outro, a opinião do outro, melhor pode haver esse entrosamento. Olha essa outra aqui, gente. Você precisa andar junto contra o problema. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ataca a pessoa. Nós temos um caso aqui agora que foi trazido aqui, né, doutor César, sobre a bebida e atrapalhando o casamento. E às vezes a gente fica tão magoado porque a pessoa não consegue vencer aquele hábito ou olhar para outra mulher na rua, né? Que a gente só foca na pessoa e esquece de lidar com o problema. E é importante que o casal, que se o marido e a esposa querem continuar o relacionamento, querem consertar os problemas, querem resolver as pendências, então cada um tem que olhar para os problemas do casamento, como está dizendo aqui, estar junto para resolver o problema. Não é ficar
Porque geralmente tem um que, eu não quero, vai você lá no psicólogo, eu não preciso nada disso, está tudo bem comigo e tal, não está tudo bem nada, né? Então, quer dizer, se você quer realmente consertar seu casamento, então trabalhe junto, né? O casal tem que trabalhar junto, admitir, temos dificuldade sim, eu não sei como resolver, vamos procurar ajuda? Vamos. Então tem que ter essa união para procurar uma ajuda para resolver as desuniões, né? Boa. Olha só essa frase que eu quero que você guarde para você, Dr. César também quer que você guarde. A vida pode somente ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida para frente. Dr. César, profunda essa frase, porque muitos relacionamentos estão trincados, se não destruídos, pela confiança que foi quebrada por algo que aconteceu lá atrás. E pode ser, tem graus de gravidade aí, né? Mas a gente realmente precisa entender o que ficou lá para trás e começar a construir o que tem pela frente ainda, né? O casal desabafa as coisas que machucaram no passado, fala sobre isso em algum momento, com respeito, como eu falei, pode chorar, pode, enfim, dizer, fiquei com tanta raiva e tudo isso, mas depois que falou, depois que cada um desabafou, depois que cada um mostrou como que aquilo machucou, então aí chega no acordo de enterrar aquilo. Enterra e chega, vão tocar para poder daqui para frente. cicatrizar. Porque ficar voltando sempre ao passado ali, futucar, porque você lembra que você fez, lembra e tal, isso não resolve, piora e gera mágoa e irritação, né? Gente, tá bom, né? Tá bom o assunto por aqui. Dr. César, sempre quando ele vem, ele traz esse peso bom, gostoso do aprendizado, do olhar sincero para a gente mesmo, né, no espelho. Mas ele continua aqui com a gente no próximo bloco. Eu vou fazer um intervalo bem curtinho e ele vai agora responder as dúvidas que vocês nos enviaram. Se você ainda tem a sua dúvida, não enviou, corre, manda. Vamos ver se dá tempo dele responder no próximo bloco. Sai daí não.